Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o encontro número 92 e vamos começar o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, parte 1. Vamos então. Item 1, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu desde a manhã para assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado que eles teriam dinheiro por dia, levou-os à vinha. E tendo saído junto da terceira hora do dia, e tendo visto outros na praça, ociosos, lhes disse: Ide vós também para a minha vinha, e eu vos direi o que for razoável. E eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E saiu na sexta e na nona hora, e fez o mesmo. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: Por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? Por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Ele então respondeu: Ide vós também para a minha vinha. Tendo chegado a noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Aqueles que foram até a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam seu dinheiro. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que haviam de receber mais, porém não receberam mais do que um dinheiro cada um. Recebendo-o também, estes falaram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos apenas trabalharam uma hora, e pagastes a eles o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e calor. E como resposta, o Senhor disse a um deles: Meu amigo, eu não errei contigo. Não combinaste comigo um dinheiro por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, essa é uma passagem que gera muita controvérsia, porque aqui conta a história de um senhor que saiu no início do dia e foi chamando as pessoas que ele ia encontrando na rua, chamando para trabalhar, né, na sua vinha, e ele chamou parte do pessoal de manhã, parte do pessoal no início da tarde, parte do pessoal no final da tarde. O que ele prometeu a cada um deles, ele cumpriu. Só que aqueles que começaram a trabalhar no início do dia acharam que não era justo, porque eles estavam recebendo o mesmo valor daqueles que chegaram no final da tarde. E, com educadamente, né, ele disse, o dinheiro, né, com outras palavras, né, o que eu te prometi, eu cumpri, mas eu direciono o dinheiro da forma que eu achar melhor, né? Mas essa é a polêmica da discussão daqueles que chegaram no início em relação àqueles que chegaram no final do dia, que trabalharam, entre aspas, bem menos do que os que receberam pelo dia todo, né? Instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, espírito protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é preciso que a sua boa vontade o coloque à disposição do senhor, que deveria empregá-lo, e que seu atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperou impacientemente aquele que finalmente o chamaria ao labor. Ele era trabalhador, mas faltava o trabalho. Então, o trabalhador aqui, o trabalhador da última hora,
Ele representa alguém, né, que está em busca de uma oportunidade. Aquele que está parado por falta não surgiu ainda uma possibilidade, ele está tentando, ele manda currículo aqui, manda currículo ali, e não aparece a chance para ele começar de fato a trabalhar. Sempre tem algo que não dá certo. Então, esse é o trabalhador de última hora que aqui está sendo colocado. Por algum motivo, ele teve que aguardar um bom tempo para encontrar uma oferta de emprego. Então, essa pessoa está ansiosa, está disposta a trabalhar, mas ainda não teve oportunidade. A referência aqui que ele coloca a boa vontade e a disponibilidade para o trabalho, ele quer dizer que o trabalhador está disposto a se esforçar e a se dedicar ao emprego, quando surgir o emprego. Né? Ele está enviando currículos, ele está comparecendo às entrevistas, demonstrando interesse em assumir uma função. Por outro lado, mencionar que o atraso não deve ser resultado é, da preguiça ou da má vontade. Né? O fato de até o momento não ter aparecido nada não tem nada a ver com o fato que ele é um preguiçoso, que ele é um, né? Que ele está parado simplesmente por displicência, né? Aí o texto coloca a importância de ser pontual, de cumprir as tarefas e mostrar engajamento no trabalho. Então, sintetizando o que o texto coloca, é uma reflexão sobre as dificuldades enfrentadas por aqueles que buscam emprego, destacando o que? A importância de determinação, de responsabilidade, de dedicação para conquistar e se manter no trabalho, né? Se ele tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenho paciência, o repouso me agrada, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia, porque eu deveria me preocupar com esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Neste, meus amigos, não teria encontrado o salário do trabalhador, mas o da preguiça. Então, o que o texto aqui retrata é uma situação em que o trabalhador, mesmo tendo oportunidade de emprego, recusa-se a trabalhar e prefere aproveitar o descanso. Aqui é uma situação inversa. Ele demonstra falta de interesse no trabalho e uma atividade preguiçosa. Essa postura, ela pode ser considerada ou comparada a situações da vida real, em que uma pessoa tem a chance de assumir um compromisso ou de realizar uma tarefa, mas simplesmente decide não fazer, optando pelo descanso, pelo conforto, pela Netflix, né? A expressão no texto aqui, tenha paciência, o repouso me agrada, ele sugere o quê? Que o indivíduo prefere aproveitar o tempo livre e não se importa em adiar a busca pelo salário. Isso pode ser relacionado a situações em que alguém escolhe adiar uma responsabilidade, adiar um trabalho, priorizando descanso ou atividades menos produtivas, né? O que será daquele que, em vez de ficar ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia para cometer atos condenáveis, blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse finalmente se lançado à prática de todas as maldades, o que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, aproveita-me até o fim do dia e farei um pouco da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: eu não tenho trabalho para ti no momento. Dissipaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeces o aprendizado, e quando estiveres melhor, vem procurar-me, e poderás trabalhar em minhas terras a qualquer hora do dia. O que o texto coloca aqui? Ele coloca as consequências negativas das ações malévolas, das ações prejudiciais realizadas por alguém que utiliza seu tempo de forma destrutiva. Ele destaca o seguinte, que se uma pessoa escolhe cometer atos condenáveis, causar violência e sofrimento aos outros, perturbar as famílias
e arruinar a vida das pessoas de boa índole, ele não pode esperar que na última hora suas ações sejam simplesmente esquecidas ou ignoradas. No dia a dia, é possível encontrar pessoas que optam por realizar ações prejudiciais, como difamar outras pessoas, criar fake news para simplesmente bagunçar toda uma rotina de uma família, espalhar ódio, enfim. A ideia de pedir uma chance na última hora, esperando que todas as más ações sejam esquecidas, reflete situações em que alguém busca redenção ou perdão apenas quando percebe que está prestes a enfrentar as consequências das suas ações. Então, o texto aqui destaca a importância de reconhecer as consequências daquilo que a gente faz. Não é você ficar doente, ir para a cama e de repente você chama um padre e fala: pelo amor de Deus, me perdoa. As coisas não são bem assim. A gente sabe disso, né? Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Muito orgulhoso seria aquele que dissesse: eu comecei a trabalhar pela manhã e só terminarei ao pôr do sol. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasses o convite? Eis que chega o momento de buscar o salário. Empregai bem essas horas que vos restam e não esqueçais nunca que a vossa experiência, por mais longa que vos pareça, é apenas um momento muito breve, na imensidade dos tempos que representam para vós a eternidade. Em síntese, o que é dito é que todos nós somos trabalhadores de última hora, né? Ele lembra aqui que não devemos nos orgulhar por ter começado cedo ou tarde, pois viemos quando fomos chamados para a encarnação atual. Ele nos convida a aproveitar bem o tempo que nos resta e a lembrar que nossa existência, por mais longa que pareça, é apenas um momento breve na imensidão do tempo cósmico. Na vida cotidiana, essa mensagem nos lembra de que cada um de nós tem seu próprio ritmo de crescimento espiritual. Cada um está na sua escala, né? Cada um está naquele nível do seu degrauzinho, né? Algumas pessoas podem ter começado a buscar um propósito mais cedo, enquanto outras podem ter levado mais tempo para despertar para algumas questões. Não importa se eu tenho 30, 40 ou 50 anos, me comparar com outra pessoa que tem a mesma idade. Cada um tem a sua caminhada e cada um tem o seu momento de despertar, né? O importante é que, independente de quando começarmos, devemos valorizar cada momento e utilizar isso de forma significativa, né? Pensar sempre em prol do irmão, em prol do próximo. Henri Heine, Paris, 1863. Jesus amava a simplicidade. Jesus amava a simplicidade dos símbolos, e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, mártires, pais da igreja, sábios, filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, vindo na última hora, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, portanto, a mesma recompensa. O que eu estou dizendo? Uma recompensa bem maior. Vindo por último, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados devem ser coletivos. Deus abençoa a solidariedade.
É, o que está sendo dito aqui é que Jesus utilizava símbolos simples em sua linguagem para transmitir mensagens profundas. Nesse texto, o que é destacado? Que os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e os iniciadores que marcaram o progresso ao longo dos séculos. Os espíritas, chegando por último, foram anunciados desde o advento de Jesus e também receberão uma recompensa que é descrita como ainda maior. Além disso, a mensagem mostra a importância da solidariedade. No dia a dia, podemos vivenciar isso ao ajudar as pessoas. A gente vem falando isso direto, né? Compartilhar conhecimentos, compartilhar recursos, construir um ambiente colaborativo. Resumindo, essa interpretação aqui nos convida a valorizar a sabedoria dos antecessores, praticar a solidariedade e reconhecer que somos partes de uma jornada coletiva rumo ao progresso espiritual e intelectual. Vamos continuar. Muitos entre eles revivem hoje, ou reviverão amanhã, para terminar a obra que haviam começado antes. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais avançados, e já não trabalham mais na base, mas no topo do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito de suas obras. É o que a gente vem falando, né? Muitos dos trabalhadores espirituais do passado estão reencarnando no presente ou reencarnarão no futuro para completar as obras que haviam iniciado anteriormente. Muitos deles agora estão trabalhando em posições mais elevadas, no topo do edifício simbólico lá da evolução espiritual. Podemos interpretar esse texto de que forma? Relacionando com as vivências do dia a dia, reconhecendo que muitas vezes encontramos pessoas que demonstram conhecimento mais profundo, sabe, uma sabedoria nas palavras, uma maturidade espiritual, né? Essas pessoas podem ter desenvolvido suas habilidades ao longo de vidas passadas e agora estão em uma posição de liderança ou influência, contribuindo para quê? Para o avanço espiritual da humanidade. Eles estão, através das palavras, nos ajudando nesse processo evolutivo. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade do trabalho interrompido, mas sempre retomado. Ele vê e sente que apanhou no ar o pensamento dos seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para continuar avançando. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos para a profundidade da justiça de Deus, não lamentam mais e se põem a adorá-lo. Aqui, nesse slide aqui, ele ressalta a importância da crença na reencarnação como um elemento que fortalece os laços espirituais. Os espíritos compreendem que seu trabalho não é interrompido, ele não é interrompido, mas retomado em vidas sucessivas, conectando-se com o quê? Com o pensamento e as conquistas dos seus antecessores. Então, essa ideia pode ser relacionada às vivências cotidianas, porque como que a gente pode colocar? Pois assim como a gente aprende com aqueles que vieram antes de nós, podemos amadurecer e avançar nessa nossa jornada, aprendendo com os erros e buscando o progresso. O progresso, sempre quando a gente fala em progresso, aqui é um progresso espiritual, né? A maturidade espiritual. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também, sob todas as formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. Dessa solidariedade que reúne todos os seres atuais ao passado e ao futuro. A parábola, essa parábola de Jesus, destaca a harmonia e a unidade do universo, através da solidariedade que conecta todos os seres no passado, presente e futuro. Aqui que ele coloca na síntese
desse texto. Nossas ações individuais têm um impacto significativo no presente e no futuro. E aprender com o passado nos ajuda a construir um mundo melhor, nos ajuda a construir um futuro melhor. Essa interpretação nos convida a agir com responsabilidade e consciência, considerando o bem-estar coletivo e as gerações futuras. Essa parábola nos lembra da importância da solidariedade, da harmonia para promover a evolução e o progresso da humanidade. O próximo encontro é a parte 2 dos trabalhadores da última hora. O fechamento desse capítulo, acho que a gente já consegue acabar em duas partes esse capítulo, e já iniciaremos na outra semana o capítulo 21. Uma ótima semana a todos, que Deus os abençoe.